Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Eu, mais uma vez, com minha parceira, Voltou, né? voltei, te Melhorou, gente. abandonei, Tava mas não dodói. melhorei ainda, porque eu peguei uma gripe absurda, que eu quase morri, porque assim, gripe em homem já quase mata, né? Exatamente. E a que eu peguei, Resfriadinho já quase eu mata. ainda tô mais ou menos, mas tô melhorando, não te abandonei essa semana. Que Até bom. porque o tema eu não queria ficar longe, eu queria saber tudo o que a gente vai falar aqui hoje. Hoje a gente está recebendo, muito prazer estar recebendo a doutora Leslie Vieira, que vem falar com a gente sobre nova advocacia, sistema, marketing. Eu quero saber tudo que eu preciso ganhar dinheiro igual você, Dani. Não, eu quero ganhar dinheiro igual ela. Os dois estão aqui para aprender. Doutora, muito obrigado pela sua participação, por ter disponibilizado esse tempo na agenda para estar conosco. Seja muito bem-vinda no nosso podcast. Tenho certeza que para todos os advogados, alunos que assistem a gente, vai ser muito engrandecedor. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui nessa mesa, nesse podcast maravilhoso. E eu tenho certeza que a gente vai falar muitas coisas boas, tudo aquilo que a gente precisa aprender, né, saber um pouquinho mais, com o dia a dia de cada um. Acho que vai ser muito bacana. Eu não tenho dúvida que vai ser. Agora conta pra gente um pouquinho. Quem é a doutora Leslie? Da onde veio? Como começou na advocacia? Qual foi esse despertar aí para essa nova advocacia? Bom, a Leslie Vieira, ela é mãe atípica. Adoro o direito, a militância. Eu digo que eu sou empresária do direito. Amo a musculação, sou apaixonada por atividade física. Eu acho que não há bem maior do que a nossa saúde, depois todas as outras coisas, e claro, a nossa família. A minha paixão pela advocacia foi um negócio muito louco, assim, porque eu fui trabalhar numa escola, numa contabilidade, e todos os meus colegas faziam contabilidade. E aí tinha um informativo que passava, né, e todo mundo tinha que ler, e eu pulava para a parte trabalhista. E eu ficava lá lendo. E aí eu pensei, ai, gente, também vou fazer faculdade. E aquilo, assim, me despertou. Pra você ver como que a ambiência faz diferença. E eu não tinha perspectiva nenhuma, porque eu não vivia numa ambiência que te levasse para a parte intelectual, estudar. Eu só tinha aquele sonho muito longe. Aí eu comecei a ler, vendo aquela galera lá que já estava para se formar. Aí vi o convite de formatura de um amigo e aquilo eu fiquei apaixonada. Ah, não, quero fazer faculdade. E daí eu fui pensar no direito. E entrei para a faculdade de Direito. Sou formada, sou a terceira turma da UGB, me formei em 2009. Não foi fácil, eu lembro que eu tive um ano da advocacia, que eu tinha uma calça jeans, mas eu mantinha a mensalidade em dia. Então, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu acho que eu tinha um propósito, eu não poderia errar, então eu apostei tudo na minha educação. E o que me fez também ter essa força toda, a minha avó, ela era analfabeta, né? A dona Erondina, então ela dizia que a única coisa que poderia te libertar seria eu aprender a ler e escrever, é o que ela me dizia. E eu olhava para ela, uma senhora analfabeta, que se aposentou e comprou a casa dela lavando roupa. Então, eu tinha obrigação de fazer diferente na minha vida. E assim, eu estou tentando fazer. Com sucesso tá fazendo, sim, com certeza. É isso aí. Muito legal. E você começou na advocacia, né? Em qual área? E como é que foi o seu caminhar do escritório até chegar em como é hoje, né? Então, eu me formei, né, em 2009, prestei o exame, então eu tive o privilégio de trabalhar em empresas. Então, eu trabalhei na Ormec, na época, ela não existe mais, mas ela tinha várias filiais no Brasil todo, então eu trabalhei como auxiliar no departamento jurídico, e eu recebia todas as sentenças, né? Eu precisava juntar os documentos para que o advogado fizesse a inicial, e eu já tinha me formado. E daí eu comecei a ter um pouco mais de experiência dentro do direito do trabalho, e aí ainda mais me apaixonei.
Fiz a fase da OAB em Direito do Trabalho, então eu não tinha como fugir. E é minha paixão, eu gosto do direito do trabalho, eu gosto mesmo. E eu falo que eu gosto de trabalhar pro reclamante e eu tenho a expertise da reclamada, porque eu trabalhei muito tempo numa empresa. E assim, não é a ambiência e é toda a sabedoria que esse ambiente me deu. E daí, quando eu me formei, eu não tinha, como eu sou primogênita, então eu não tenho ninguém dentro do direito, eu não tenho advogado, não tenho nada, então que comecei a fazer parcerias. Então, eu comecei a fazer parceria com vários advogados, eu tenho até hoje. E eu digo para aquele novo advogado, para aquele que está se iniciando, parceria é muito bacana. E hoje existe a forma de você se blindar, né, de ser um contrato bacana entre parceiros e ninguém sair perdendo. Então, eu iniciei minha advocacia com parcerias, trabalhei em alguns escritórios bacanas e montei um escritório que hoje ainda estou lá até hoje, são o quê? Uns 10 anos mais ou menos, e eu ainda estou nessa mesma sala. Muito legal. Tive sociedade, hoje não mais, e estamos seguindo. Mas muita coisa mudou, né? Eu sou formada em 2007. De lá para cá, muita coisa mudou, especialmente com relação a como manter, como gerir, como tocar um escritório. Sim, e essa era uma das coisas que eu digo que eu sou uma inconformada. Então, eu via alguns escritórios grandes, eu pesquisava e eu via aquela produção, aquele Fordismo todo, né? Aquele jeito, aquela linha de produção mesmo. Aquela equipe. E eu falava, por que eu não tô né? Por que eu não tô fazendo parecido? Porque eu saí da faculdade, como todos nós aprendemos a parte intelectual e nós temos que ser técnicos. Nós fizemos um juramento e isso é nossa obrigação. Só que não nos ensinaram como gestar um escritório. Não nos ensinaram que nós vendemos. Uhum. Desculpa, tem gente que não gosta de fala que o advogado vende. Sim, com certeza. Quando o cliente entra na minha sala, que ele me olha nos 3 primeiros segundos, ele já me comprou lá no Instagram ou no Google, mas quando ele me vê, ele assina o contrato, é mais ou menos isso. Então, a gente se vende o tempo todo. E quando você sai da faculdade, nada disso é falado. Simplesmente, vamos fazer os 5 anos, vamos fazer a OAB, e aí? Como é que é? Abre uma portinha e espera o cliente? Não é mais assim. Isso já não se vive mais. Existem as indicações, mas não é isso que se prevalece. Eu, Leslie, há 16 anos, mais ou menos isso de advocacia. Os meus clientes são 85%, 90% digital. E o restante são os clientes que vêm no orgânico. O que é o orgânico, né? A indicação, olhou no Google Empresa, que ainda tem um meio digital, né? Tem pessoas que não sabem o que é o Google Empresa. É aqueles lá das 5 estrelinhas que ficam lá avaliando, né? E, inclusive, até o Reclame Aqui já estão avaliando advogados. Então, a gente precisa ter essa consciência que a advocacia ela teve uma mudança muito grande. Da gestão até o marketing é completamente diferente. E a gente tem tendência que isso vá mudar ainda mais. A advocacia é uma empresa, né? Exatamente. Completa, uma empresa completa. Você tem a captação de clientes, você tem o atendimento pré e pós-contrato, tem satisfação do cliente, ela é uma empresa completa. E realmente, na graduação, não dá o tempo de você ensinar a parte intelectual e a parte empresarial. E aí o recém-formado tem que sair em busca disso, né? E como aprender ali, como gerir uma empresa. E eu acho que isso também faz parte de todas as profissões liberais, né? O contador, mesma coisa. Todas as profissões liberais saem sem essa noção. Agora, como? Qual é o caminho, né? Ensina para esse nosso aluno recém-formado. Bom, eu olho assim para a Leslie lá em 2009, como eu faria? A gente precisa sempre procurar professores confiáveis que tenham prova social de que a realidade dele, de um escritório para uma empresa. A primeira coisa é entender que ainda que você esteja sozinho, começar a setorizar o seu escritório.
né? Eu lembro que eu, conversando com uma colega, falei assim, Leslie, mas eu tô sozinha. Você vai fazer o seguinte, você vai organizar, fazer gestão de tempo fazer a gestão do seu tempo. Ou seja, parte da manhã e vai nomear o setor de publicação, que é a controladoria. Vai fazer 2 horas. Quem nomeia lá? A Maria. Depois, mais 3 horas, será o pessoal do jurídico, o João. Mesmo que seja só você, para que você comece a planejar e setorizar o seu escritório para o futuro. E entender que você precisa mudar a mentalidade, que eu acho assim, a gente tem inúmeros advogados incríveis, mas ele ainda está buscando só para si, só eu consigo fazer, só eu faço desse jeito, estou muito apegado, não posso deixar ninguém fazer, porque é muita responsabilidade. Assim não vai crescer e ainda vai ficar doente. O que tem de colegas, advogados, doentes, porque estão super atarefados, não dando conta, com burnout, porque não querem delegar. Uhum. E eu digo que se você quer crescer, você precisa começar a delegar, você precisa ter alguém, você não está mais no momento de ficar vendo publicação, intimação. Você precisa delegar isso para você pensar no estratégico do seu escritório. Senão não consegue. Recentemente a gente precisou mudar a equipe, né? Até conversei com o professor Alan sobre isso. E uma pequena mudança gerou para a gente quase 900 mensagens. E isso é muito ruim. Por isso que nós paramos com a captação do Google Ads, que é um marketing digital, e ficamos com o cuidado dos clientes que já estão dentro do escritório. Porque o cliente dentro do escritório é o que indica também. Uhum. Ele precisa ter... precisa estar satisfeito, ele precisa ter uma experiência diferente. Então, a gente fechou tudo e começamos a cuidar dessa parte. E isso faz parte de uma empresa, isso faz parte. A mudança de equipe, essa questão de gestão de crise. Então, se você hoje está começando a sua advocacia, a primeira coisa que você tem que fazer é setorizar e pensar em delegar as pequenas coisas no futuro. A gente sabe que no começo não é fácil, a gente sabe que no começo não se tem os honorários recorrentes ou aquele que é só de êxito. Precisa se pensar um pouquinho no futuro, mas existe possibilidade de você gestar o seu tempo e levar uma advocacia com um pouco mais de leveza. E não precisa necessariamente de um escritório físico para se fazer isso. Você consegue fazer Exatamente. toda essa gestão ainda que você atue sem um escritório físico, né? Sim, eu conheço inúmeros advogados. Aqui em Volta Redonda, porque como a gente é um pouquinho mais antigo, os clientes às vezes querem lá. A gente mora numa cidade provinciana, eles querem lá, querem tomar um café, eles querem te ver. É verdade. Então, faz parte. Mas é possível, totalmente possível você trabalhar no digital. Hoje, a advocacia é sem fronteiras. Hoje você não precisa sair daqui para poder distribuir em outro local. Hoje o digital está tão presente até nos tribunais que a gente não precisa ter esse tempo de ficar deslocando de uma cidade para outra. E é o que eu falo, né? Parceiros ajudam muito neste momento. É não deixar dinheiro na mesa e fazer a parceria. E nessa parceria você consegue até desenvolver em outro estado, se for a questão de fazer uma audiência ou distribuir alguma coisa, porque ainda existem estados que ainda não estão, né, em situações como essa. E esse delegar também não precisa se delegar, você se estrutura para delegar, mas também não precisa delegar para um ser humano sempre, né? Tem muitas coisas que a gente consegue delegar hoje para IA, né? Sim. Eu lembro quando eu comecei a advogar, você tinha que acompanhar a publicação no diário, depois veio o recorte digital da OAB, você fazia aquilo tudo à mão. Hoje você consegue configurar e canalizar suas publicações para um sistema, para uma IA, você consegue fazer seu serviço muito rápido. E às vezes está perdendo muito tempo em coisas mecânicas, né, que você poderia estar delegando. Então, é o que eu digo sobre abrir a mente, né? Ainda existe... Muitas pessoas estão usando, muitos advogados estão usando a inteligência artificial, mas você ainda encontra muitas crenças sobre a inteligência artificial.
Ela nunca vai substituir o homem, até porque para que você use a inteligência, você tem que ter o conteúdo, você tem que ter a técnica, você tem que ter o intelectual para você saber dar o comando para a IA, para que ela trabalhe para você. Não é você que vai trabalhar para ela, né? Nem tem condições disso. Então, ela veio como um instrumento para poder melhorar a produção da sua empresa, seja ela qual for. Então, precisa quebrar essa crença da inteligência artificial, usar sim. Nós já temos inúmeras, aquela que fica mais adequada ao seu escritório, que você se identificar, essa que você precisa usar, precisa treinar, precisa falar como você fala com outro colega, ela entende perfeitamente. Existem mecanismos dentro das inteligências artificiais assim que são incríveis, mas a gente precisa abrir a mente e entender que aquilo veio para nos ajudar. E muito, não é pouco não. Existem sistemas aí que a inteligência artificial ela atende o seu cliente de uma forma tão humanizada que você não consegue nem diferenciar se é realmente uma IA ou não. E é muito bacana isso, é muito interessante. E hoje está tão avançado que ela consegue fazer o seu marketing. Olha que loucura. Consegue botar IA no jurídico, no marketing, no administrativo. Exatamente. Coisas que demandam tempo, Demanda né? tempo, tudo demanda tempo, né? E pro advogado que tá começando, fazer essa gestão dessa empresa, poxa, você tem que ver como que vai captar cliente. Hoje tem que fazer o marketing digital. Aí o advogado tá sozinho, tem que fazer o marketing digital, gravar, editar, programar a postagem, entender de patrocinado, porque ele tem que patrocinar, porque o dinheiro é curto, se ele paga alguém, ele não patrocina. Exatamente. A IA consegue ajudar nessa programação, né? Fazer todo um cronograma. E aí eu falo, né, assim, nós estamos num Brasil de inúmeros problemas. Muitos problemas. É só olhar as métricas dos tribunais, a quantidade de ações que estão sendo propostas. Na Justiça do Trabalho, então, inúmeras, principalmente nas questões de assédio, discriminação, rescisão indireta, dobrou. Burnout. Então, o que precisa o novo advogado, e eu falo se alguns estudantes estiverem me escutando, é começarem a se mostrar na vitrine assim, imensa que nós temos, universal. A gente é visto em tudo que é lugar. Então, não é ter medo, precisa mostrar, pôr a cara. Claro, tem os vídeos bem editadinhos, mas, gente, às vezes não é isso. O cliente, ele olha para você como advogado, e ele olha também para o estudante de direito como solucionador de problemas. Então, você só vai dizer ali na rede social que você soluciona o problema dele. Mas, claro que de uma forma informando, não é tentando captar, porque a gente nem pode, né? O nosso provimento não permite essa captação direta. Mas ela permite que você possa ir às redes sociais, que você informe sobre o direito. E é isso que precisa ser feito, se mostrar. E a vovó já dizia, quem não é visto não é lembrado. Então, se você quer ter clientes, você precisa se mostrar. Não tem outro jeito e isso não vai mudar. E as redes estão só aumentando. A gente hoje tem o Instagram, a gente tem o X, a gente tem o Kawaii, nós temos o Facebook. É claro que, para mim, o meu carro-chefe é a trabalhista, então o Facebook e o TikTok são redes incríveis para captação de cliente. Aí você tem que entender qual tipo de cliente que você quer. E de forma orgânica. E depois, mais tarde, fazer a questão do Google Ads, que já é um marketing pago. Assim, eles não entendem isso, que enquanto estudante eles já podem estar mostrando, né, quem são, e eles acham que eles só devem começar quando estiverem prontos. Gente, 18, 19 anos formada, eu não tô pronta até hoje. Quantas coisas novas aparecem e a gente não tá pronto, né? Sim, você falou isso, eu cheguei até a arrepiar, porque eu também já tive esses pensamentos, eu não tô pronta. E o tempo passa. Você o mundo, ele não foi feito para quem não executa. Tem uma galera aí executando ou seja, tendo todos os frutos necessários do que a rede social está proporcionando. Então não tem como mudar.
Não tem como voltar isso. Então, a gente precisa se mostrar. Medo de quê? Do que as pessoas vão falar? As pessoas não Vai falar de qualquer jeito. vai falar de qualquer jeito e os seus boletos não vão ser pagos. É. Então, se mostre, fale quem você é, porque todo mundo tem algo para poder mostrar. Todo mundo tem algo para poder ensinar. E como eu disse, né, nós estamos num mundo, num Brasil de muitos problemas. Então, se aquele advogado que não está conseguindo captar, eu acho que se ele começar a se mostrar com todo o conhecimento que ele tem, de uma forma tranquila, sem muito juridiquês, falando de forma bem simplória para aquele cliente que não entende, eles não entendem, eles querem a solução do problema, com certeza as coisas mudam. Mudam Agora, bastante. será que tem um caminho melhor para ele fazer isso? Porque muita gente reclama comigo e tem o sentimento que na advocacia tem muita gente advogando, tem muita gente com problema, mas tem muita gente que já se destaca. E aí as pessoas estão começando, sentem, eu tô fazendo e não saio do lugar. E olham algumas pessoas lá com 100 mil seguidores, 150 mil seguidores e acham que nunca vai chegar lá. E aí, nesse bloqueio, tipo, não vou chegar a 150 mil, a pessoa nem começa. E acha que precisa ter 50, 100, 150 mil seguidores para começar a ter cliente também. Tem algum caminho melhor, mais fácil do que ela deva fazer? E essa quantidade de números realmente influencia alguma coisa? Ou se você tiver ali seus 1.000 seguidores que te acompanham, te seguem, que vai te indicar, isso é melhor do que os 100 mil? Tem alguma coisa nesse sentido? Bom, primeiro eu vou falar dos números, né? Perguntar, o que você vai querer 100 mil seguidores? Você vai dar conta? Você tem estrutura para 100 mil seguidores? Se 50 te procuram todo mês, você vai dar conta? Sua estrutura vai dar conta? Não vai dar conta. Aí eu digo o seguinte, você tem que primeiro gestar, saber como funciona o seu escritório e aí aprofundar nas redes sociais. Eu não tenho muitos seguidores. Não tenho, eu tenho nem 4 mil seguidores e tá muito bom. O Instagram é uma rede de validação. Uhum. O TikTok, ali sim vem muitos clientes. Na trabalhista, previdenciário, família. E eles procuram mesmo. Só que você, quando vai falar para as redes sociais, você tem que tomar cuidado com o perfil de cada uma. O Instagram, ali, muitos advogados me seguem, muitos advogados, assim, dentro daqui da cidade e alguns fora. 3.500 não é pouca pessoa, não é. Imagine se ali dos 3.500, 10 toda semana, 20 toda semana, não teria estrutura só com o Instagram. Eu não teria. Nas redes sociais, como advogada trabalhista, mas ele procurou para divórcio. E aí, ele foi no Instagram, ele foi no Facebook, eu não tinha TikTok. E aí, ele foi no Google Empresa. Ali, ele me contratou, né? Tem as avaliações, são os clientes que fazem, não tem, é bem orgânico. E para fechar, ele foi no ChatGPT e perguntou quem eram os 10 melhores advogados de Volta Redonda. E eu fiquei entre as 10, ele veio me visitar. Fizemos o divórcio e depois ele me contratou para poder cuidar das empresas dele, que ele tem uma rede de supermercado em Cabo Frio. E isso acontece, mas isso só aconteceu por quê? Porque eu me mostrei. Uhum. Então, uma forma fácil seria o Google Empresa. A outra forma, não tem como fugir, é começar a falar um pouquinho, sim, no Facebook e no Instagram. Uma hora você não vai gostar do Facebook, porque às vezes não vem aquele cliente quente, né, ou só quer informação, mas ainda assim você pode aproveitar aquele cliente, dar uma informação para ele e pedir para ele alimentar o seu Google Empresa. Como foi meu atendimento? Você pode dar uma avaliação lá? É assim que funciona. Mas, Alan, eu sempre falo que o que eu não aprendi sozinha. Eu precisei procurar pessoas que tinham prova social, mentores, professores, ler muito para poder aprender um pouquinho o que eu sei, sabe? Então, não tem como você, hoje, fazer tudo sozinha. A gente precisa procurar pessoas que possam nos ensinar e encurtar esse caminho que não é fácil, esse caminho do empreendedorismo dentro do direito. E você também precisa escolher qual o seu difícil. O que você quer para sua vida? Como é que você quer ver sua empresa daqui 2 anos? Como você quer se ver como advogada daqui 2 anos? A gente precisa ter essa previsibilidade, a gente precisa ter essa intenção de mudar. Uhum.
criar metas, né? Exatamente. É aquilo que eu costumo dizer também, que assim, eu dou aula no primeiro período, né? E aí eles chegam super animados, né? Cheio de perguntas e tal. E eu falo, gente, eu tenho uma frase que eu levo pra vida e acredito que vocês possam levar também. Que é o seguinte, se você tem um sonho, você quer realizar esse sonho, ou você aumenta o seu esforço, ou você diminui o seu sonho. Porque não tem como chegar no sonho sem ter um esforço, um sacrifício, abrir mão de algumas coisas. Nem que seja por um tempo, mas precisa desse esforço. Senão você diminui o que você quer sonhar e sonha baixo. E tá tudo bem. Só não vale reclamar. Mas a gente precisa pagar o preço. Eu acho que o tempo vai passar da mesma forma. O que eu não aceito pra minha vida, porque eu sou uma eterna inconformada, é ficar frustrada. Então eu pago o preço. Eu pago o preço, eu não tenho problema com isso. Tem medo? Eu tenho muito medo. Eu tenho um filho especial. Mas vai com medo mesmo. Mas é com medo. Eu tenho que pensar no Pedro, eu tenho que pensar no futuro. As pessoas que eu comecei a empregar. Se você nunca empregou, quando você tiver o seu primeiro estagiário, é muito bacana você modificar a vida daquela pessoa. Vocês que são professores, vocês devem ficar super satisfeitos, saber que o seu aluno, ele alavancou, cresceu, subiu, alcançou os seus sonhos. Então, quando você começa a empregar, e eu, né, sou a primogênita da família, vim da periferia, do bairro Belo Horizonte, fui neta da minha avó, Dona Erondina, que era analfabeta, mas que tinha toda a sabedoria do mundo. Eu fui mãe aos 14 anos, eu tinha tudo para dar errado. Então eu tive que tomar uma decisão. E na vida tudo é decisão. Mas tá difícil, mas é difícil. Gente, difícil é para todo mundo. Só que não dá para ficar olhando para a dificuldade. A gente tem que ter a sabedoria e entender, ainda mais, né, você que tá aí jovem, começando a sua vida, você tem uma possibilidade, assim, inúmeras oportunidades, é só deixar acontecer. É estar nos eventos da OAB para fazer o network, é estar nos eventos da faculdade, é ter aquela conversa, fazer aquela parceria, que sempre tem alguém para agregar ali na sua vida e você na vida dela. E aí, com esse todo, né, desse quebra de crenças que eu precisei fazer, aí vieram as oportunidades. Assim, às vezes eu fico até... Teve momentos que eu pensava assim, Leslie, você realmente tinha que estar naquele lugar, eu tinha que estar, eu merecia estar naquele local, porque a gente se esforçou, mas nada é fácil, nunca é fácil. E assim, a gente só tem que ter gratidão e seguir com o seu sonho. Você falou de sonho, né? O sonho, por que a gente deixa de sonhar? A criança, quando ela tá sonhando, ela não tem medo, ela simplesmente vai. Eu olho pelo Pedro. O Pedro é uma criança que... o Pedro é especial, ele tem um atraso de desenvolvimento. E quando eu pergunto para ele, Pedro, você quer fazer? Agora quer treinar. Pedro, o que você quer? Pode treinar? Falei, pode. Você quer treinar? Quero. Mas o quero dele é tão forte. E por que a gente perde isso? E sem medo nenhum. Sem medo, ele quer. Ele não sabe o que quer, ele quer. E vai. É isso que a gente não pode perder. Agora, eu percebo nos nossos alunos e nos recém-formados, vocês falaram de sonho e de correr atrás do sonho, e no estudante eu vejo que isso se perde porque a maioria entra querendo concurso. A maioria. E aí, ao longo da faculdade, não paga esse preço do concurso. Porque a gente sempre fala, no primeiro período, começa a estudar agora. Não paga esse preço. Quando se forma, aí vê a realidade do concurso, lá na frente. E aí já perdeu aquele tempo, aí acha que já perdeu tempo demais, aí as contas começam a bater, porque a gente sabe que a vida de quem é formado já é diferente de quem já tá ainda graduando. E aí acaba indo pra advocacia e cai de paraquedas também na advocacia, sem ter se preparado em nada. Então, o que vocês falaram é muito importante, de você já desde o início definir o que você quer e se dedicar àquilo, para você não cair de paraquedas lá na frente, porque senão você se vê depois de formado com tantas tarefas, com tantas responsabilidades,
Que aí você já começa a se perder no seu próprio sonho. Que aí o Exatamente. seu sonho começa a se confundir com a sua necessidade. Uhum. E aí você já vai fazendo o que dá. Então ter essa Exatamente. definição quanto antes é muito importante. É. Pra você preparar a base pra você não ficar naquela correria depois e tendo que estar se reinventando a todo tempo. Mas Então- também, por outro lado também, se a gente pensar assim, a gente acaba abrindo uma possibilidade de que as pessoas não podem mudar. Pode com Mudar certeza. suas vontades, É. né? Então, assim, ainda que você entrou na faculdade querendo concurso, mas no meio do curso se apaixonou por advogar, Sim. tudo bem também Tudo mudar, bem também. né? O que é importante? Que nesse período você adquiriu técnica jurídica, que O que já, não já pode- vai fazer um grande diferencial na sua atuação, seja no concurso ou seja na O que advocacia. você não pode é ficar adiando o que você tem que É, fazer. exatamente. Porque as pessoas também ficam pipocando os sonhos, É. porque eu quero concurso. Aí demora 6 meses pra começar a estudar. Quando senta pra estudar, fala, poxa, mas é muito difícil. É, Aí agora eu vou quero pra mais. advocacia porque é mais fácil, porque não tem que sentar pra estudar na hora. É. Aí começa a entrar na advocacia, mas aí dá muito trabalho, eu tenho que atender o cliente, tem que captar cliente. Não, agora eu quero voltar pra concurso. É. E aí não faz nada. Bom, eu sou suspeita pra falar da advocacia, que eu sou muito apaixonada. E eu, assim, eu penso o seguinte, eu acho que não existe estabilidade. Amanhã isso tudo pode acabar e pronto, acabou. Uhum. Então, pra mim, não é que eu nunca quis um concurso. Eu sonhei em ser magistrada do trabalho. A gente até começou o estudo, mas aí eu fiquei grávida do Pedro, minha gravidez foi de risco, então a gente teve que parar. Uhum. Mas não me frustrou, porque eu sou muito apaixonada por advocacia. Eu sou extremamente, eu gosto muito do que eu faço. A minha personalidade, ela não conseguiria atividades rotineiras. E eu sou apaixonada por fazer audiência. Eu gosto do combate no bom sentido, né? Eu respeito muito meus colegas do outro lado. Eu gosto de pensar nas estratégias, então isso me faz bem. Eu gosto dessa dinâmica. E a Justiça do Trabalho, ela é assim. A Justiça do Trabalho, a criminal é assim. A família é assim. Então, eu gosto disso. Eu acho que o estudante que hoje está na graduação, hoje temos vários tipos de testes de personalidade. Ele pode começar por ali, para saber o que encaixa. Porque, não, vamos pro concurso. Aí ele fica lá como serventuário fazendo aquela atividade padrão. Será que ele tem personalidade para isso? Vai ficar feliz? Uhum. Então, a gente precisa entender isso. Ah, mas tem estabilidade. Eu não acredito muito, porque a estabilidade, ela não é eterna. Um dia ela é o que eu penso. Então, se você tem todo um dom de poder advogar, ou até mesmo de exercer um serviço público, há formas de você descobrir isso. Se você vai ser feliz, se você vai gostar de advogar, se você vai gostar de gestar, porque você pode gestar, pode advogar e gestar ao mesmo tempo. Se você gosta de fazer a organização de um local de trabalho. Uhum. Então, assim, existem essas possibilidades. E é importante saber, né, o que você realmente gosta, né? Muita gente, às vezes, essa do concurso vai pela estabilidade, pela remuneração, mas depois que a gente entra num local para trabalhar, que a gente vai parar pra pensar, poxa, mas eu não queria fazer isso todo dia. É. Não tenho vocação pra fazer gestão de nada, não quero ficar captando cliente, ou eu quero mesmo fazendo mesma coisa todo dia. Tem setores no escritório que eu não gosto, nunca Eu também. gostei. E tá tudo certo. E não existe ninguém ruim dentro do escritório, só precisa estar no local certo. Uhum. Tem coisas no escritório que eu tenho pavor, que é alimentar sistema. E eu fazia isso, alimentar sistema, ter que ficar olhando a intimação. Eu não suporto isso. Uhum. E eu descobri que eu gosto de gestar e fazer audiência. Pode ser a audiência que for. Eu gosto muito dessa dinâmica. E aos poucos eu fui saindo do operacional. Aos poucos, gente. São 16 anos de advocacia. Não deve ter 4 que eu tô fazendo isso. Porque eu não tinha essa possibilidade, essas informações de mudar. Então, hoje, eu tô saindo do operacional e mantendo o que eu gosto de fazer muito bem. E, para comprar, a gente compra o tempo das pessoas que gostam de fazer o quê? Ou a parte técnica, que é a petição, olhar a controladoria. Tem gente que adora fazer isso. Uhum. Gosta de ficar naquilo. Então, existe campo para todo mundo. Muito legal. É verdade. E uma coisa que você falou também que é muito importante, que as pessoas têm medo. Eu vejo que tem muito advogado com medo, é fazer parceria. Sim. Porque você abre o seu
né, o seu trabalho, você divide com aquele parceiro. E, gente, parceria, assim, para mim, é a melhor forma de captação de cliente. Porque a gente tem uma parceria, eu resolvi um problema do seu cliente, que não é a sua expertise, e esse mesmo cliente pode me trazer outras dores para eu resolver. E vice-versa. Então, assim, eu acho que parceria, para mim, é fundamental. Eu faço parceria desde que eu me formei. Eu me formei, fiz o exame e já tinha as parcerias. É muito importante. E eu tenho até hoje, eu tenho uma carteira de parceiros. Uma carteira, assim, e eu sou muito grata. Eu acho que é uma forma do advogado que está começando a ingressar no mercado de trabalho dentro da advocacia, por meio das parcerias. É a melhor coisa a se fazer. Muito bom. Acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho a semente dessa nova advocacia, desse captar dos clientes, desses novos desafios. Pode falar. Não, fica à vontade. Bom, eu fiquei de trazer um livro para você que eu esqueci, que é a Carta aos Jovens Advogados, tá? Esse aqui eu tô como coautora desse livro. Que São legal. advogados. Eu não sabia que a doutora estava aqui, mas Não eu vou tem mandar problema o não, livro depois para eu roubo você. dele. Não, vou mandar para você. E eu tô nesse exemplar. Aqui são advogados do Brasil inteiro, falando um pouquinho dando um conselho para os novos advogados. Por isso é Carta aos Jovens que legal. Advogados. Que legal. Esse livro, eu fico arrepiada porque ele é muito lindo. Porque ele conta a história real de cada advogado. E como eu falei, a gente não pode comparar a nossa realidade com a realidade do colega. Então, aqui eles contam os desafios que cada um passou e o conselho que ele daria para o novo advogado. Para aquele que está iniciando. Então, é um livro, assim, que é muito bacana, é emocionante, porque ele escreveu, como todos os outros advogados, a gente escreveu com muito carinho. É como se eu pudesse pegar aquele aluno no colo e falar aqui, ó, lê isso aqui que eu gostaria que você desse uma olhadinha e entendesse que vai dar tudo certo. Você só precisa perseverar, só precisa acreditar no seu sonho e seguir, ter foco. É não se distrair com um pouco. O que a rede social fala não é a verdade. Todos nós temos problemas, todos nós temos uma realidade de vida. Cada um tem uma história e cada um tem muito para transbordar. Então, a gente não pode se comparar e entender que as coisas passam. Então, tô te entregando. Nossa, muito obrigado. E ele tá à venda? Não, esse livro não tá à venda. Tá. Senão eu já ia fazer um merchan aqui. Nossa, sério? Ele não está à Eu venda. ia fazer o merchan agora. Ele não está à venda. Porque, olha, é uma podem comprar. oportunidade de você perguntar aqui para mais de 20 advogados o que eles fizeram, como começaram, que tem que estar vendo Ele é aí. lindo, 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 lindo mesmo. Como foi a Nossa. experiência, né? Vou te emprestar pra você ver. Eu vou trazer, eu vou encaminhar pra ela. Pode deixar que a doutora eu vou te entregar um, tá Muito bom? legal. Imagina. Parabéns pelo livro. Nossa, muito legal a iniciativa. Muito legal. Tem que colocar isso também. É do G10. Aham. Muito legal. E é um livro muito bacana de se ler, sabe? Muito bacana. Abrimos o coração e escrevemos ali para os Nossa, nossos bebês que a importantíssimo. gente fala. Muito Nossa, legal. uma iniciativa excelente. Lindo, né? E em julho do ano retrasado, eu escrevi meu primeiro livro. Eu já entreguei pro professor Esse eu já Alan. tenho. Eu vou entregar para você. Sobre responsabilidade empresarial e proteção ao trabalhador. Esse livro tem um grande significado para mim, porque toda vez que eu olho para esse livro, eu lembro da minha avó. E a minha avó, ela foi uma mulher muito sábia. E eu lembro que, assim, na época, olha só, vamos entregar as idades aqui. A minha avó, ela não sabia ler nem escrever, e os meus avós iam para o Mobral, olha só quanto tempo, né? E eu era uma criança pequenininha, então eu ficava com eles e me levavam. Então eu sentava ali no meio e ficava olhando a minha avó desenhando o nome dela. Então ela queria desenhar o nome dela para ela conseguir assinar lá no INPS, olha quanto tempo, para ela conseguir pagar lavando roupa e ter a aposentadoria dela e assim conseguia fazer a casa dela. E foi o que ela fez. Olha o foco dessa senhora. Sabe mesmo.
Então, você vendo aquilo, ela nunca saiu da minha mente que a única forma que eu poderia mudar a minha vida, ainda mais depois de ter ficado grávida aos 14 anos, né? E eu sou uma mulher preta numa favela, então a gente não vai dar muita coisa. Eram as decisões que eu tomei. E uma das decisões que eu tomei era, sim, ir para uma faculdade de direito, estudar e não ser um commodity. O que é ser um commodity? Mais uma. Eu queria fazer o diferencial. E não é o diferencial para as pessoas, o diferencial para mim, resolvendo o problema das pessoas. Por isso, a minha paixão pela advocacia. Eu não fiz a dedicatória, mas eu vou te entregar. E aí, quando eu for lá te entregar esse livro, eu faço a dedicatória. Ótimo. Obrigada. Nossa, doutora, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Foi muito bom. Obrigado por ter separado esse tempinho na sua agenda, que a gente sabe que é apertada. Vindo trazer esse ponto de vista, perspectiva para os alunos. Mas eu não posso deixar você ir embora. Eu nunca conto isso no início, eu esqueço. No final, sempre todo mundo é pego de surpresa. E faz de propósito. Faço de propósito. É bom que a mensagem vem do coração. Antes de ir embora, todo convidado, ele dá um recado especial para quem tá assistindo a gente, direto para aquela câmera ali, ó, da direita, que é a sua. Nosso público são nossos alunos, nossos egressos, recém-formados, advogados que acompanham a gente. Se a senhora quiser falar de tudo que a gente falou aqui, você é muito bem-vinda lá para aquela câmera. Então tá, vamos lá. Bom, eu não sei o que fez você se inscrever num curso de direito, mas eu tenho certeza que você tem um propósito, ainda que você não reconheça esse propósito. Mas entenda o seguinte, a advocacia é uma das profissões mais lindas que se tem nessa terra. E você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença tomando a decisão de olhar para o seu propósito. Sim, hoje nós temos que fazer marketing, hoje a gente precisa estudar gestão. Procure alguém que possa te direcionar, um professor, um mentor que tenha prova social e vai fazer encurtar esse seu caminho. Mas não desista do seu sonho. Eu tenho certeza que, como você, tem outras pessoas que gostariam de estar aqui sentada na cadeira acadêmica e se formar. Eu sei que não é fácil. Para mim não foi fácil. Para os professores que estão aqui também não foram. Mas cada um, com certeza, sabe que, ultrapassando todas essas barreiras, no final vai colher os seus frutos. Então não desista do que você está fazendo. Tenha foco no que você está escolhendo e segue que as coisas sempre dão certo. Maravilhosa. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo, adorei. Prazer, eu não tinha conhecido a doutora, foi muito bom mesmo, obrigada. E foi uma honra estar aqui com vocês. Não, o prazer foi todo nosso. E querendo voltar... As portas estão abertas, a casa é sua. Eu que agradeço. Já está convidada para as próximas. É, às vezes tem um assunto novo, né? Com certeza. A casa tem é sua. Muitos assuntos novos, né? A gente tem questões da trabalhista, a NR aí que já está bombando, nossa, né? Verdade. Eu achei que não iria adiar mais um tempo, não, ela está aí, então as empresas precisam tomar cuidado. O advogado que é trabalhista, tanto para a empresa quanto para o reclamante, tem que ficar de olho, né, no programa de risco psicossociais, e isso vai fazer muita diferença nas questões de acidente de trabalho. Muita diferença. Trazer novos temas. Isso aí. Foi muito bom. Então tá jóia. Obrigada, gente. Obrigada a você. Chegamos ao fim de mais um episódio. Toda quinta-feira. Pena, né? Passa rápido. Passa rápido. Toda quinta-feira, 19 horas. Estamos aqui, lá no YouTube. Manda pra gente, pro e-mail direito@for.org.br, sua sugestão de convidado, de tema e qualquer dúvida que você tenha sobre os assuntos que a gente tratou aqui, que a gente pode encaminhar para os convidados. Manda o Instagram dos convidados. Falar nisso, doutora, dá seu Instagram, esquecemos de falar. O meu Instagram é leslie.vieira.1. Segue lá pra pegar todas as dicas da doutora também. Exatamente. E segue também nosso canal para você que só nos encontrou agora, sim, né? Assistir os outros episódios também, que estão bem bacanas. Isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.